Eu li uma coisa nesse livro aqui, que hoje em dia é o meu livro favorito, que eu acredito que se você também, assim como eu, não veio de uma família rica, não nasceu milionário e está querendo construir as coisas vindo do zero, isso que eu vou te falar também vai te impactar bastante. Apesar de ser um livro muito popular, né, o próprio autor, o Napoleão Hill, ele é muito popular, eu fico impressionado que muita gente não leu ou muita gente não percebeu essa parte do livro. Porque esse livro basicamente resume vários ensinamentos sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre crescimento financeiro, só que ele tem uma parte mental, uma parte de psicologia, que a maioria das pessoas não dá a devida importância, sabe? A maioria das pessoas pensa assim, isso aí é papo de coaching e larga para lá esse lado do livro. Mas para mim, de todo o livro, essa é a parte mais importante, foi a parte que mais me tocou. Mas para te explicar por que essa parte, ou melhor, essas duas páginas do livro são tão importantes, e se você ler ela, eu acho que você não precisa nem ler o restante do livro, eu preciso te falar um pouco sobre o meu contexto de vida, que talvez vai ser muito parecido com o seu. Eu sou de uma família humilde. A maioria das pessoas da minha família não fizeram faculdade. E eu sei que hoje em dia a faculdade não garante nada, mas a gente sabe que até pouco tempo atrás, fazer faculdade ou não era uma métrica que comprovava se você tinha uma condição financeira ou não. É o que separava a classe média ou os ricos da classe mais pobre. E além disso, teve um agravante na minha vida que foi a minha mãe ter me tido muito jovem. Minha mãe tinha 16 anos quando eu nasci e meu pai ainda era dependente químico, o que complicou bastante a minha situação, mas graças a Deus eu tive outras pessoas da minha família que foram um ponto de apoio muito importante e eu sou grato a elas por tudo que eu conquistei, por tudo que eu tenho hoje. Mas por que eu tô te falando isso? Porque assim como eu, quando você vem de uma família mais humilde ou de uma situação de vulnerabilidade, geralmente a gente se coloca para baixo, sabe? A gente olha para as outras pessoas e se acha inferior. E a gente justifica os nossos fracassos com essa inferioridade. E muitas das vezes, no contexto em que a gente está numa situação inferior. Não que nós realmente sejamos inferiores às outras pessoas, mas é porque às vezes você está num ambiente em que a sua situação de vida é tão diferente que você está numa desvantagem clara, sabe? É como correr uma corrida largando 100 metros atrás de todo mundo. Então, isso aconteceu muito comigo. Eu via, às vezes, na escola, né, os pais sempre iam nas reuniões e meus coleguinhas me perguntavam por que os meus pais não estavam na minha reunião de escola. Então, a gente tem sim um pouco de desvantagem. E quando você compara, essa desvantagem fica muito agressiva. Porém, eu vou te falar uma coisa que talvez ninguém tenha te contado, que é, você não pode brigar com um jogo só porque você não recebeu as melhores cartas. Você não pode, sei lá, jogar Uno com seus amigos e ficar irritado porque você não recebeu as melhores cartas do baralho e por isso você não vai mais jogar. Você não tem essa opção. A sua opção é ser melhor do que os adversários, é ser mais estratégico, é conhecer mais as regras do jogo, porque é isso que você tem a seu favor. É o seu conhecimento, é a sua capacidade. E não quero que esse seja um papo meritocrático, não se trata disso. O que eu quero te falar é que às vezes a gente gasta muita energia se lamentando por não ter as melhores condições, por não ter as melhores cartas do jogo, quando se a gente colocasse essa mesma energia para aprender, para trabalhar, para poder entender mais sobre outros assuntos, para poder ler mais, para poder buscar conhecimento, provavelmente a gente conseguiria igualar o jogo e conseguiria largar na frente. E isso aconteceu muito comigo. Em várias etapas da minha vida, eu ficava me lamentando e me vitimizando por ter uma condição de vida ou por ter uma família que é fora do convencional. Só que eu esquecia das outras vantagens que isso me dava e eu esquecia que eu podia pegar essa energia que eu estava usando para me lamuriar e empreender e colocar ela realmente em estudar, em aprender coisas novas, em me aprimorar para eu poder conseguir vencer a corrida. Porque eu não ia vencer deitado numa cama me lamentando porque o meu pai usa droga ou é usuário de drogas. Isso não ia resolver o meu problema. O que resolveu o meu problema na minha vida, o que me fez ir muito adiante e me colocou mesmo à frente de muitas pessoas da minha idade, foi o fato de eu entender muito rápido a minha realidade, aceitar ela
e, sobretudo, pensar assim: pronto, e agora? O que que eu vou fazer com isso? O que que eu vou fazer com essa realidade que a vida me deu? Eu acho que essa é a principal pergunta que você deve se fazer. As cartas foram dadas, o jogo começou. O que que você vai fazer agora? É isso que importa, sabe? Porque a família que você nasceu, os pais que você tem, nada disso você escolheu ter, nada disso você tem opção. E, sinceramente, nada que você fizer vai mudar isso. Você não consegue mudar os seus pais, você não consegue mudar a sua família. A única coisa que você tem algum controle é as suas decisões, é aonde você empenha a sua energia e o seu tempo. E eu não posso deixar de te falar para escolher isso com muita sabedoria, porque se você tem aí mais ou menos a minha idade, 23 anos, você sabe que o tempo passa e o nosso tempo ele passa muito rápido, porque a nossa energia está no auge. A gente, quando está aí com 23 anos, a gente consegue ficar à noite sem dormir, a gente consegue trabalhar um pouco mais, a gente consegue se dedicar mais. Mas lá para os 40, para os 50, a gente não vai ter essa mesma energia. E se você chegou nesse ponto do vídeo e dedicou um pouco do seu tempo a me ouvir, eu tenho certeza que eu vou conseguir contribuir e melhorar um pouquinho a sua vida. Eu vou te falar o que está escrito nesse livro. Mas antes, eu vou te pedir para você se inscrever no meu canal. Eu comecei esse canal há pouco tempo. Só tem um vídeo aqui, esse vai ser o meu segundo vídeo. E eu adoraria ter você como inscrito e compartilhar um pouco mais da minha jornada com você. É o seguinte, na página 330 do livro Pense e Enriqueça, está escrito assim: 57 desculpas esfarrapadas do velho sim. As pessoas que não alcançam sucesso têm uma característica em comum. Elas conhecem todos os motivos por que fracassaram e acreditam ter desculpas muito sólidas para a falta de realizações. E aí o autor cita aqui as 57 desculpas esfarrapadas do velho sim. Eu vou ler para você as 57 desculpas e você me fala quais dessas você talvez usa aí no seu dia a dia. Número 1, se eu não tivesse que sustentar mulher e filhos. 2, se eu tivesse mais fibra. 3, se eu fosse rico. 4, se eu tivesse uma boa educação. 5, se eu tivesse um emprego. 6, se não fosse pela minha saúde. 7, se eu tivesse mais tempo. 8, se a economia estivesse melhor. 9, se as pessoas me compreendessem. 10, se a minha situação fosse diferente. 11, se eu pudesse viver a vida outra vez. 12, se eu não tivesse medo do que os outros vão dizer. 13, se eu tivesse tido uma chance. 14, se eu tivesse tido uma chance agora. 15, se as outras pessoas não tivessem armado contra mim. 16, se nada me parar agora. 17, se eu fosse mais novo. 18, se eu pudesse fazer tudo o que eu quisesse. 19, se eu tivesse nascido rico. 20, se eu tivesse os contatos certos. 21, se eu tivesse o mesmo talento que os outros. 22, se eu fosse mais ousado e assertivo. 23, se eu tivesse aproveitado as oportunidades que tive. 24, se as pessoas não me irritassem tanto. 25, se eu não tivesse que cuidar da casa e das crianças. 26, se eu conseguisse juntar algum dinheiro. 27, se o meu chefe gostasse de mim. 28, se eu tivesse alguém para me ajudar. 29, se a minha família me entendesse. 30, se eu morasse em alguma cidade grande. 31, se eu pudesse ao menos começar. 32, se eu fosse livre. 33, se eu tivesse a mesma personalidade de certas pessoas. 34, se eu não fosse tão gordo. 35, se as pessoas conhecessem o meu talento. 36, se eu tivesse só uma chance. 37, se eu conseguisse me livrar das minhas dívidas. 38, se eu não tivesse fracassado. 39, se eu pelo menos soubesse como. 40, se as pessoas não ficassem todas contra mim. 41, se eu não tivesse tantas preocupações. 42, se eu me casasse com a pessoa certa. 43, se as pessoas não fossem tão burras. 44, se a minha família não fosse tão complicada. 45, se eu tivesse mais confiança em mim mesmo. 46, se a sorte não estivesse contra mim. 48, se não fosse pelo fato de que o que tem que ser será. 49, se eu não tivesse que trabalhar tanto. 50, se eu não tivesse perdido todo o meu dinheiro. 51, se eu morasse em outro bairro. 52, se eu não tivesse o meu passado. 53, se eu tivesse o meu próprio negócio.
54, se as pessoas ao menos me escutassem. 55, se, e esse é o maior se de todos, eu tivesse a coragem de me ver exatamente como sou, se eu descobrisse o que há de errado comigo e tratasse de corrigir isso, aí sim eu teria a chance de lucrar com os meus erros e aprender alguma coisa com as experiências dos outros, porque sei que tem alguma coisa de errado comigo. Senão agora eu estaria no lugar que deveria estar se tivesse passado mais tempo analisando as minhas falhas e menos tempo evitando desculpas para encobri-las. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois comenta aí em quais dessas desculpas às vezes você cai. O importante é reconhecer, estar disposto a melhorar e eu acho que, sobretudo, curtir o caminho e a jornada.